Meu genro disse que meu carro precisava de manutenção para me manter segura antes da minha viagem de fim de semana. No dia seguinte, quando fui buscá-lo, minha carteira caiu e me abaixei para pegar. Foi aí que encontrei um rastreador escondido debaixo do veículo. Em vez de confrontá-lo, tirei o aparelho em silêncio e o coloquei em um caminhão que seguia para o México. No dia seguinte, recebi uma ligação estranha. Eu tenho 68 anos e achei que já tinha visto de tudo nessa vida. Que depois de enterrar um marido, criar uma filha sozinha por anos e sobreviver às tempestades que a vida joga na gente, nada mais poderia me surpreender. Mas eu estava errada. Tudo começou numa quinta-feira normal de março. Eu estava organizando minha viagem de fim de semana para Campos do Jordão com minhas amigas do clube. Fazia meses que planejávamos essa escapada. Iríamos ficar num chalé, tomar vinho, jogar buraco, rir das desgraças da vida como só mulheres da nossa idade sabem fazer. Na quarta-feira à noite, meu genro Rodrigo apareceu aqui em casa sem avisar. Isso já era estranho, porque ele raramente vinha me visitar sem minha filha Letícia. Ele tocou a campainha às 8 da noite, com aquele sorriso que eu nunca consegui decifrar completamente. Dalva, vim dar uma olhada no seu Jeep antes da viagem, ele disse, entrando sem esperar convite. Fiquei preocupado. Você vai pegar estrada sozinha com suas amigas e a gente sabe como anda a segurança por aí. Eu estranhei. Meu carro era novinho, um Compass 2022 que eu mesma tinha comprado à vista com o dinheiro que meu falecido marido Mário deixou. Fazia todas as revisões na concessionária religiosamente. Mas Rodrigo insistiu tanto que acabei entregando a chave. Deixa comigo. Amanhã à tarde eu trago de volta, tudo checado. Ele foi embora levando meu carro e eu fiquei com aquela sensação estranha no estômago. Sabe quando algo não fecha, mas você não consegue identificar exatamente o que? Na quinta-feira à tarde, ele voltou com o Jeep. Estacionou na frente de casa, entrou e me entregou a chave. Tudo certo, sogra. Troquei o óleo, conferi os pneus, olhei os freios. Pode viajar tranquila. Eu agradeci, meio sem jeito. Rodrigo tinha esse jeito de fazer as coisas parecerem um favor imenso, como se eu devesse gratidão eterna por cada gesto. Ele saiu e eu fui até a garagem verificar. Foi quando minha carteira escorregou do bolso da calça e caiu no chão. Eu me abaixei para pegar e ali, bem debaixo do carro, quase invisível na sombra, vi algo que não deveria estar lá. Um objeto pequeno, preto, com uma luzinha piscando discretamente. Meu coração disparou. Eu não sou dessas velhinhas bobas que as novelas adoram mostrar. Eu leio, assisto documentários, sei o que acontece no mundo. Então, com a mão tremendo levemente, eu me deitei no chão da garagem, estiquei o braço e puxei aquilo. Era um rastreador GPS. Pequeno, magnético, grudado embaixo do chassi do meu carro. Fiquei ali, sentada no chão frio da garagem, segurando aquela coisa na mão, tentando processar. Meu genro tinha colocado um rastreador no meu carro. Não para me proteger, para me vigiar. A raiva veio primeiro, depois a humilhação, e por último, uma frieza que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu poderia ter ligado para ele, poderia ter confrontado, poderia ter chamado minha filha e feito um escândalo. Mas eu não fiz nada disso, porque naquele momento eu entendi que havia algo muito maior acontecendo, e se eu quisesse descobrir a verdade, precisaria ser mais esperta que eles. Levantei do chão, limpei a poeira da calça e guardei o rastreador no bolso. Entrei em casa, liguei o computador e comecei a pesquisar. Em meia hora, eu sabia exatamente como aquele aparelho funcionava. Ele enviava a localização em tempo real para um aplicativo no celular. Rodrigo estava me rastreando. Então eu tive uma ideia. Uma ideia que na época me pareceu genial, mas que eu não fazia ideia de onde ia me levar. Naquela mesma noite, fui até o posto de gasolina da rodovia Presidente Dutra, um dos 3 que meu falecido marido tinha e que eu vendi anos atrás, mas que ainda conheço como a palma da minha mão. Sentei num banquinho de madeira do lado de fora, tomando um café requentado, observando os caminhões pararem para abastecer.
Quando vi um caminhão com placa do Paraná, carregado de grãos, parar para abastecer, eu me aproximei. O motorista era um senhor grisalho, com cara de quem tinha estrada na veia. "Com licença, o senhor vai para onde?" perguntei. "Fronteira. Vou até o México fazer entrega." Ele respondeu, desconfiado. Perfeito. Enquanto ele entrava para pagar, eu me aproximei do caminhão, me abaixei e coloquei o rastreador grudado embaixo da carroceria, bem escondido. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Voltei para casa, tomei um banho e dormi. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Na sexta-feira de manhã, meu celular tocou às 7h15. Era Rodrigo. Eu olhei para a tela piscando e senti um frio na espinha. Atendi com a voz calma, serena. "Alô? Dalva, graças a Deus você atendeu." A voz dele estava alterada, quase desesperada. "Você está bem? Onde você está?" "Estou em casa, Rodrigo. Por quê?" "Em casa? Tem certeza?" "Claro que tenho certeza. Estou tomando café na minha cozinha. O que está acontecendo?" Silêncio do outro lado. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dele. "É que eu instalei um aplicativo de segurança no seu carro, sabe? Para te proteger. E ele está mostrando que você está no México." Eu deixei o silêncio pairar por alguns segundos. Depois, forcei uma risada confusa. "México? Rodrigo, eu não sei do que você está falando. Meu carro está aqui na garagem. Você quer que eu vá até a janela e olhe?" "Não, não precisa. É que deve ser algum defeito no aplicativo." "Que aplicativo, Rodrigo?" Eu deixei a pergunta no ar, pesada. "Ah, é um sistema de segurança que eu instalei. Para caso roubassem seu carro, a gente conseguir rastrear." "Entendo. Que gentil da sua parte." Minha voz estava doce, mas cada palavra era afiada como vidro. "Mas você não acha que deveria ter me avisado antes?" Eu ia avisar. Queria fazer surpresa." "Surpresa." Repeti a palavra lentamente. "Bom, Rodrigo, preciso desligar. Tenho que terminar de arrumar as malas para a viagem." "Você ainda vai viajar?" "Claro." "Por que não iria?" Desliguei sem esperar resposta. E foi nesse momento, sentada ali na minha cozinha, segurando uma xícara de café que esfriava entre minhas mãos, que eu compreendi. Meu genro não estava me protegendo. Ele estava me caçando. E pior, minha filha, minha única filha, provavelmente sabia de tudo. Antes de continuar essa história, preciso que vocês me entendam. Porque o que aconteceu depois só faz sentido se vocês souberem quem eu sou de verdade. Meu nome é Dalva Mendes Costa. Nasci em 1957, numa família pobre do interior de Minas Gerais. Meu pai era ferroviário, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que mulher pobre precisa ser forte, não tem escolha. Conheci Mário em 1976 num baile da igreja. Ele tinha 19 anos, eu 18. Era bonito, trabalhador, cheio de sonhos. Casamos em 1978, numa cerimônia simples, com bolo de fubá e guaraná. Naquela época, ele era frentista num posto de gasolina aqui em São José dos Campos. Letícia nasceu em 1982. Foi uma gravidez difícil. Tive pré-eclâmpsia, quase morri no parto. Os médicos disseram que eu não poderia ter mais filhos. Então ela foi nossa única, nossa princesa. Mário trabalhava dia e noite. Eu ajudava como podia, fazia salgados para vender, dava aulas particulares de matemática para crianças da vizinhança. Juntamos cada centavo. Em 1991, ele conseguiu comprar aquele mesmo posto onde trabalhava. Na época, um negócio arriscado, porque o Brasil estava uma bagunça econômica. Mas Mário tinha tino para negócios, e eu tinha tino para números. Enquanto ele cuidava da operação, eu cuidava das contas. Eu quem negociava com fornecedores, quem controlava estoque, quem identificava os funcionários que roubavam. Eu nunca fui de ficar em casa assistindo novela enquanto o marido trabalhava. Nós éramos uma equipe. Em 1998, compramos o segundo posto. Em 2005, o terceiro. Nossa vida melhorou muito.
Conseguimos comprar esta casa em 2003, uma casa bonita de 3 quartos, com quintal e garagem, num bairro classe média. Pagamos R$ 185 mil na época. Hoje, ela vale quase R$ 980 mil. Letícia estudou em colégio particular, fez faculdade de administração, tinha tudo que eu nunca tive. Talvez por isso ela tenha crescido um pouco mimada, um pouco distante da realidade que eu e Mário conhecíamos. Em 2018, Mário começou a passar mal, dores no peito. Fizemos exames e o diagnóstico veio como um soco: câncer de pâncreas, estágio avançado. Ele lutou por 8 meses. Eu estava ao lado dele todos os dias, segurando sua mão enquanto ele definhava, fingindo ser forte quando por dentro eu estava me despedaçando. Mário morreu em abril de 2021, aos 63 anos. E eu descobri que viúva nesse país é sinônimo de presa fácil. Depois que ele morreu, tive que tomar decisões difíceis. Os postos davam trabalho demais para eu gerenciar sozinha na minha idade. Então vendi os 3, por R$ 2.800 mil no total. Investi a maior parte em aplicações seguras, guardei R$ 420 mil em poupança para emergências, comprei o Jeep Compass à vista por R$ 185 mil e o resto ficou rendendo. Esta casa é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu. Eu não devo nada para ninguém. Letícia recebeu a parte dela quando vendemos os postos. R$ 350 mil que eu dei de presente, antes mesmo da herança. Ela e Rodrigo usaram para dar entrada num apartamento no Aquários, um condomínio bacana aqui na cidade. Eu achei que tinha sido generosa. Achei que ela ia entender que eu tinha trabalhado a vida inteira por aquilo, que eu merecia aproveitar meus últimos anos com dignidade. Mas o que eu não entendi, e que só fui descobrir depois, é que para algumas pessoas, não importa quanto você dê, elas sempre vão querer mais. Rodrigo entrou na nossa família em 2018, 6 meses antes do Mário adoecer. Letícia tinha 36 anos e estava desesperada para casar. Todas as amigas dela já tinham marido e filhos. Quando ela apareceu com Rodrigo, um vendedor de imóveis de 42 anos, divorciado, sem filhos, eu confesso que torci o nariz. Tinha algo nele que me incomodava. O jeito muito solícito, o sorriso muito perfeito, as palavras sempre certas demais. Mário também desconfiava, mas Letícia estava apaixonada. Eles casaram em 2019, numa cerimônia cara que eu e Mário pagamos, a 65 mil no total. Rodrigo não tinha família presente, dizia que era distante dos pais. Outra bandeira vermelha que eu ignorei. Depois que Mário morreu, Rodrigo começou a ficar mais presente na minha vida. Ligava toda semana, aparecia sem avisar, oferecia ajuda para pequenos reparos. Perguntava sobre minhas finanças, sobre meus investimentos, sobre meus planos. No começo, eu achei gentil. Depois de ficar viúva, a solidão é pesada. Ter alguém que se importa, mesmo que seja o genro, parecia bom. Mas aos poucos, aquela atenção começou a parecer sufocante. E foi aí que começaram os comentários. Tudo começou sutilmente. Tão sutilmente que se eu não tivesse encontrado aquele rastreador, talvez nunca tivesse percebido o padrão. Foi em setembro de 2023, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu estava na casa da Letícia para um almoço de domingo. Rodrigo fez aquela carne que ele dizia ser especial, com cerveja e bacon. A gente estava conversando amenidades quando eu mencionei que tinha esquecido de pagar a conta de luz. Nada demais, eu ia pagar no dia seguinte. Rodrigo e Letícia trocaram um olhar. Mãe, você anda esquecida ultimamente? Letícia perguntou, com aquele tom de preocupação exagerada. Esquecida? Filha, todo mundo esquece uma conta vez ou outra. Mas você nunca foi assim, ela insistiu. Você sempre foi tão organizada. Será que não está na hora de deixar eu te ajudar com essas coisas? Eu ri, achando absurdo. Letícia, eu tenho 67 anos, não 90. Minha cabeça funciona perfeitamente. Mas a semente estava plantada. Na semana seguinte, esqueci de levar minha bolsa quando fui ao mercado.
coisa que acontece com todo mundo. Eu já tinha pegado as compras, estava na fila do caixa quando percebi. Voltei para casa, peguei a bolsa, voltei ao mercado. Quando contei para Letícia, ela novamente fez aquela cara. Mãe, isso está me preocupando. A senhora está dirigindo nesse estado? Que estado, Letícia? Eu esqueci a bolsa, não esqueci como se dirige. Mas ela insistia. E Rodrigo sempre concordava com ela, acrescentando suas próprias preocupações. Dalva, a gente só quer seu bem. Com a idade chegando, é normal o cérebro ficar mais lento. Não tem vergonha nisso. Idade chegando. Como se eu fosse gagá. Os comentários se tornaram mais frequentes. Toda vez que eu os via, havia uma nova preocupação, que eu estava dirigindo rápido demais, que eu estava andando sozinha à noite. Eu tinha ido ao cinema às 7 da noite, pelo amor de Deus. Que eu estava fazendo amizades estranhas, porque eu tinha entrado num clube de leitura e conheci mulheres maravilhosas. Que eu estava gastando dinheiro, sem necessidade. Eu tinha comprado uma TV nova para minha sala. Cada visita deles se tornou um interrogatório disfarçado de preocupação. Mãe, a senhora lembra onde guardou os documentos da casa? Mãe, a senhora está tomando os remédios direitinho? Eu só tomava vitamina D, prescrita pelo médico. Mãe, será que a senhora não devia deixar eu ter uma procuração só por segurança? Essa última me deixou alerta. Procuração? Para quê, Letícia? Ah, mãe, vai que acontece alguma coisa com a senhora. Alguém precisa poder acessar suas contas, resolver as coisas. Se acontecer alguma coisa comigo, tudo já está no testamento. Eu respondi, seca. O rosto de Rodrigo se fechou por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi. Em outubro, Letícia me pediu para acompanhá-la a uma consulta médica. Quando chegamos lá, era uma geriatra que ela tinha marcado, sem me avisar. Mãe, é só uma avaliação de rotina, para mulheres da nossa idade. Da nossa idade? Você tem 42 anos, Letícia. Mas eu entrei. A médica foi gentil, fez perguntas normais, testou minha memória com aquelas perguntas bobas. Que dia é hoje? Quem é o presidente? Conte de trás para frente de 7 em 7 a partir de 100. Passei em tudo com louvor. A médica sorriu para mim e disse: A senhora está perfeitamente bem, dona Dalva. Memória ótima para qualquer idade. O rosto de Letícia caiu. Rodrigo, que estava na sala de espera, ficou visivelmente contrariado com o resultado. Foi nesse momento que algo em mim clicou. Eles queriam que eu estivesse doente. Queriam provas de que eu estava incapaz. Mas por quê? Em novembro, Rodrigo apareceu aqui em casa com uma proposta. Dalva, vi um empreendimento imobiliário incrível. Apartamentos novos na planta, ótima localização. Se você investir 300 mil reais agora, em 2 anos isso vai virar 500 mil reais. Fácil. Eu olhei para ele com calma. Rodrigo, eu não invisto em nada sem analisar os documentos. Me manda as informações que eu vejo com o meu contador. Ele ficou vermelho. Contador? Mas Dalva, você confia em mim, não confia? Confio, mas dinheiro é dinheiro. Ele nunca me mandou os documentos. Em dezembro, foram insistir novamente na história da procuração. Dessa vez, Rodrigo veio com papéis impressos. Olha só, eu já deixei tudo pronto. É só você assinar aqui. É uma procuração simples, só para emergências. Peguei os papéis e li. Não era uma procuração simples. Era uma procuração permanente, com poderes amplíssimos, vender bens, movimentar contas, fazer contratos. Rodrigo, isso aqui me dá poderes até para você vender minha casa sem eu saber. Não, Dalva, é só para emergências. Então por que precisa ter esses poderes todos? Ele gaguejou. Letícia veio em sua defesa. Mãe, a senhora está sendo desconfiada. A gente só quer ajudar. Rasguei os papéis na frente deles. Não vou assinar isso, e não quero ver esse assunto novamente. Saíram de casa ofendidos, dizendo que eu estava ficando impossível. Janeiro de 2024 chegou. Passei o ano novo sozinha, porque Letícia disse que eles iam viajar. Não me convidaram. Na época, fingi que não me importei, mas doeu. Em fevereiro, descobri por acaso que eles não tinham viajado.
estavam em casa. Uma vizinha deles comentou comigo no mercado. Que bom que a Letícia passou o ano novo em casa, né? Eu vi eles na varanda. Eles tinham mentido, me excluído de propósito. Foi quando comecei a juntar as peças. Os comentários sobre minha saúde mental, a insistência na procuração, a tentativa de me fazer investir em algo duvidoso, as mentiras, mas eu ainda não entendia o quadro completo. Até aquela quinta-feira de março, quando encontrei o rastreador. E aí, tudo fez sentido. Depois daquela ligação estranha do Rodrigo na sexta-feira de manhã, eu sabia que precisava agir rápido, mas com inteligência. Não podia deixar eles perceberem que eu tinha descoberto o jogo. Então, fingi normalidade. Arrumei minhas malas, liguei para minhas amigas confirmando a viagem e na sexta à tarde saí de casa com o Jeep. Mas não fui para Campos do Jordão. Fui para o estacionamento de um shopping, deixei o carro lá e peguei um Uber de volta para casa. Se Rodrigo estava me rastreando pelo celular também, e eu suspeitava que sim, ele veria que eu estava no shopping, comprando coisas para a viagem, teoricamente. Cheguei em casa, tranquei todas as portas, fechei todas as cortinas e comecei a pensar. Por que alguém colocaria um rastreador no carro da sogra? A resposta mais óbvia, para vigiar onde ela vai. Mas por quê? O que eles estavam procurando? E então me lembrei de todos os comentários sobre minha memória fraca, sobre eu estar confusa, sobre precisar de ajuda. Eles estavam construindo uma narrativa de que eu estava senil, incapaz, perigosa para mim mesma. E o rastreador era parte disso. Com ele, poderiam documentar se eu dirigisse de forma errática. Poderiam provar que eu estava perdida. Poderiam criar evidências falsas de que eu era um perigo ao volante. E com essas evidências, poderiam me interditar judicialmente. Interdição. A palavra caiu na minha cabeça como uma pedra. Eu tinha lido sobre isso. Quando uma pessoa é considerada legalmente incapaz, um curador é nomeado para gerenciar seus bens, suas decisões, sua vida inteira. E geralmente, esse curador é um familiar próximo, como uma filha ou um genro. Senti um frio na espinha. Era isso. Era exatamente isso que eles estavam planejando. Me internar judicialmente, tomar controle dos meus bens, dos meus 420 mil reais em poupança, das minhas aplicações, da minha casa que valia quase 1 milhão. E eu seria apenas mais uma velha confusa que a família teve que proteger dela mesma. Mas eu precisava de provas, precisava ter certeza antes de agir. Então fiz algo que, aos 68 anos, nunca achei que faria. Peguei meu celular, entrei numa loja online de equipamentos de segurança e comprei 3 câmeras espiãs, minúsculas, do tamanho de um botão, com gravação de áudio e vídeo. Paguei 890 com entrega expressa para o dia seguinte. Também entrei em contato com um técnico de informática, o filho de uma amiga do clube, e pedi para ele vir aqui no sábado. Paguei $300 para ele verificar meu celular, meu computador, procurar qualquer software espião ou rastreador. Ele achou 2 aplicativos que eu não tinha instalado, um de localização familiar e outro de backup de mensagens. Rodrigo tinha acesso remoto ao meu celular. Podia ver minhas mensagens, minha localização, tudo. O rapaz removeu os aplicativos, instalou proteções, trocou todas as minhas senhas. Dona Dalva, quem fez isso com a senhora cometeu um crime. É invasão de privacidade. A senhora devia denunciar. Vou denunciar, prometi, mas do meu jeito. No sábado à noite, as câmeras chegaram. Pequenas, discretas, perfeitas. Passei a noite instalando elas. Uma na sala, disfarçada num porta-retratos. Outra na cozinha, dentro de um vaso decorativo na prateleira. A terceira no meu quarto, dentro do despertador. Todas conectadas ao meu celular, gravando tudo. No domingo, liguei para Letícia. Filha, desculpa não ter ido viajar. Acabei ficando com medo de ir sozinha.
Será que você e Rodrigo podem vir almoçar aqui hoje? Preciso conversar com vocês. Ela ficou em silêncio por um momento. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre vocês terem razão. Sobre eu precisar de ajuda. Podia sentir o sorriso dela pelo telefone. Claro, mãe. A gente vai aí às 2. Desliguei. Meu coração estava disparado, mas minhas mãos estavam firmes. Preparei uma lasanha, prato que Letícia adorava. Arrumei a mesa bonita, coloquei uma toalha bordada que era da minha mãe. Acendi velas. Quando eles chegaram, Rodrigo estava com aquela expressão de satisfação mal disfarçada. Letícia me abraçou forte demais, falando sem parar. Mãe, que bom que a senhora tomou essa decisão. A gente estava tão preocupado. Sentamos para almoçar. Eu servi a comida, servi o vinho e fiquei ouvindo. Então, Dalva, Rodrigo começou, servindo-se de lasanha. O que você queria conversar? Eu estava pensando sobre o que vocês vêm dizendo, sobre eu estar esquecida, confusa. A gente só se preocupa com você, mãe, Letícia disse pegando minha mão. Eu sei, e talvez vocês estejam certos. Eu tenho me sentido meio perdida às vezes. Isso era mentira, mas eu precisava que eles acreditassem. Rodrigo se inclinou para a frente. Então você vai aceitar ajuda? Vou, mas queria entender melhor o que vocês estão sugerindo. Eles trocaram um olhar. Era como assistir 2 atores seguindo um roteiro. Bom, mãe, a gente acha que seria bom você passar aquela procuração para a gente, só para emergências, como a gente já tinha conversado. E talvez, Rodrigo acrescentou, você pudesse vir morar com a gente. Essa casa é grande demais para você sozinha. Você poderia alugar ela, ter uma renda extra e ficar num lugar onde tem gente para cuidar de você. Alugar minha casa. Claro. E com a procuração deles, eu nem precisaria concordar. E o que aconteceria com o dinheiro do aluguel? Perguntei, fingindo ingenuidade. A gente guardaria para você, óbvio, Letícia disse. E meu carro? Ah, mãe, você não precisa mais dirigir. É perigoso na sua idade. Perigoso na minha idade. Eu tinha 68 anos, não 90. E minhas economias? Meus investimentos? A gente cuidaria de tudo, Rodrigo disse, com aquele sorriso oleoso. Você não precisaria se preocupar com nada. Poderia só descansar, aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Enquanto eles esvaziavam minhas contas, eu respirei fundo. As câmeras estavam gravando tudo. E se eu não quiser? O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra. Como assim, mãe? Letícia perguntou tensa. E se eu não quiser passar procuração? E se eu não quiser sair da minha casa? E se eu quiser continuar dirigindo, viajando, vivendo minha vida? Rodrigo deixou o garfo cair no prato. O barulho ecoou na sala. Dalva, a gente está tentando te ajudar. Mas se você não colaborar, vamos ter que tomar medidas mais drásticas. Que medidas? Ele me olhou com frieza. Existem formas legais de proteger pessoas que não conseguem mais tomar decisões por conta própria. Interdição. Ele não disse a palavra, mas estava ali, suspensa no ar. Você está me ameaçando, Rodrigo. Estou te protegendo. Você está claramente doente, Dalva. Esquecida, confusa, dirigindo de forma perigosa. A gente tem documentado tudo isso. Documentado. Que tipo de documentação? Perguntei mantendo a voz calma. Letícia interferiu. Mãe, a gente só quer seu bem. Por favor, não torna isso mais difícil. Eu me levantei da mesa. Acho melhor vocês irem embora. Rodrigo também se levantou. Você vai se arrepender disso, Dalva. Não estamos brincando. Nem eu. Eles saíram batendo a porta. Eu sentei no sofá, tremendo. Não de medo, de raiva. Aquela noite assisti às gravações 3 vezes. Cada palavra, cada expressão, cada ameaça velada. E foi quando decidi. Eles queriam guerra? Então teriam guerra. Mas eu lutaria com as minhas armas, e eles nem saberiam o que os atingiu até ser tarde demais. Tem momentos na vida que mudam a gente para sempre.
Momentos que dividem sua história em antes e depois. Para mim, aquela noite de domingo foi um desses momentos. Depois que Rodrigo e Letícia saíram, fiquei sentada no sofá da minha sala, na mesma sala onde Letícia deu seus primeiros passos, onde fizemos tantas festas de aniversário, onde Mário e eu assistíamos televisão abraçados depois do jantar. E chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde o funeral do Mário. Aquele choro que vem lá de dentro, que rasga a alma, que faz seu corpo inteiro tremer. Porque não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre a minha filha, a menina que eu carreguei na barriga por 9 meses difíceis, que eu quase morri para trazer ao mundo, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu ensinara a ler, a andar de bicicleta, a ser forte. Aquela filha estava tentando me roubar. Pior, estava tentando me declarar louca para fazer isso. Eu peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Tinha centenas de fotos de Letícia, do primeiro dia de aula com aquela mochila enorme nas costas. Da formatura do ensino médio, linda naquele vestido azul claro. Do casamento dela, quando eu segurei suas mãos e disse: "Seja feliz, minha filha." Como a gente tinha chegado até aqui? Onde foi que eu errei? Será que eu dei muito? Será que dei de menos? Será que por ter dado tudo fácil para ela, Letícia nunca aprendeu o valor das coisas? Ou será que eu tinha sido cega o tempo todo e ela sempre foi assim? Essas perguntas me torturaram a noite inteira. Lembrei de pequenos sinais ao longo dos anos. Quando ela tinha 15 anos e mentiu para a gente sobre onde estava, disse que ia dormir na casa de uma amiga, mas na verdade tinha ido a uma festa. Mário quis castigá-la, mas eu defendi. Foi só uma vez, ela é adolescente. Quando ela tinha 23 anos e pegou 2.000 Hilers da carteira do Mário sem pedir. Ela chorou, disse que era urgente, que ia devolver. Nunca devolveu. Quando ela tinha 30 anos e pediu 15.000 Hilers emprestado para investir em um negócio. O negócio faliu em 3 meses. O dinheiro nunca voltou. Eu sempre passei pano, sempre justifiquei. É minha filha. É tudo que eu tenho. Mas a verdade dura e fria que eu estava sendo forçada a encarar naquela noite, era que Letícia tinha aprendido que podia fazer o que quisesse comigo, que eu sempre perdoaria, sempre aceitaria, sempre daria mais. E Rodrigo tinha visto isso. Tinha visto uma mulher fraca que não sabia dizer não para a filha. Tinha visto uma oportunidade. Por volta das 3 da manhã, fui até o quarto de hóspedes, o quarto que foi de Letícia quando ela morava aqui. Eu nunca mexi em nada depois que ela saiu. A cama estava coberta com a mesma colcha de retalhos que minha mãe fez. Na parede, ainda tinha os pôsteres que ela colou na adolescência. Abri o armário. Lá estava a caixa de sapatos onde eu guardava as lembranças dela. Desenhos da escola, fotos, cartinhas do Dia das Mães. Peguei uma das cartinhas. Era do 2º ano do ensino fundamental. Com aquela letra infantil, torta, ela tinha escrito: "Querida mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Te amo mais que tudo. Sua filha, Letícia." Segurei aquele papel amarelado entre minhas mãos e pensei: onde está aquela menina? Onde foi que ela se perdeu? Ou ela nunca existiu? Era só uma criança dizendo o que sabia que os adultos queriam ouvir? Sentei no chão do quarto, rodeada por fantasmas do passado, e foi quando percebi algo que me partiu ainda mais. Letícia sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não era ingênua. Não estava sendo manipulada por Rodrigo. Ela era cúmplice ativa de tudo isso. Os comentários sobre minha memória, as insistências na procuração, as mentiras, o rastreador. Ela sabia de tudo. Talvez até tivesse sido ideia dela, porque ela me conhecia, conhecia meus pontos fracos, sabia exatamente como me manipular, sabia que eu faria qualquer coisa para não perder o amor dela, e ela estava usando isso contra mim. Naquele momento, sentada no chão frio do quarto vazio, eu tomei uma decisão. Eu amava minha filha. Sempre amaria. Ela era parte de mim. Estava no meu sangue, no meu DNA,
na minha alma, mas eu não ia deixar ela me destruir. Porque se eu deixasse, ela não estaria apenas me roubando, estaria roubando minha dignidade, minha sanidade, minha liberdade. Tudo pelo que eu tinha lutado a vida inteira. E pior, estaria pisoteando a memória do Mário, tudo que a gente construiu juntos. Cada sacrifício que a gente fez, cada noite que a gente passou acordado, trabalhando, planejando, sonhando com um futuro melhor. Não pelo nosso conforto, mas por ela. Sempre por ela. E ela estava disposta a jogar tudo isso fora. Por dinheiro. Levantei do chão, guardei a caixinha de volta no armário e fechei a porta do quarto. Voltei para a minha sala, liguei o notebook e comecei a fazer pesquisas. Pesquisei sobre interdição judicial, sobre curatela, sobre como se defender legalmente desse tipo de ação. Li casos reais, histórias de pessoas idosas que foram declaradas incapazes por familiares gananciosos, que perderam suas casas, suas economias, sua liberdade. Algumas nunca recuperaram. Morreram em casas de repouso, dopadas, esquecidas, enquanto os familiares gastavam o dinheiro delas. Eu não seria uma dessas histórias. Amanheceu segunda-feira, não dormi nada, mas estava estranhamente lúcida. Tomei banho, me vesti bem, calça social preta, blusa branca, um colar de pérolas que Mário tinha me dado. Passei batom, arrumei o cabelo. Olhei para o espelho e vi a mulher que eu precisava ser. Forte, determinada, implacável. Às 9 da manhã, entrei no consultório do Dr. Heitor Albuquerque. Dr. Heitor tinha sido advogado e contador do Mário por 15 anos. Tinha ajudado a gente com a compra dos postos, com questões tributárias, com o testamento quando Mário adoeceu. Era um homem de 72 anos, sério, meticuloso, incorruptível. Quando entrei no escritório dele, ele levantou da cadeira, surpreso. Dalva, que surpresa boa! Senta, por favor. Café? Água? Café, por favor. Bem forte. Ele serviu 2 xícaras de um bule de alumínio que ficava sempre quente na mesinha lateral. O café estava amargo, perfeito. E então, o que te traz aqui? Respirei fundo. Heitor, eu preciso de ajuda. E preciso de sigilo absoluto. Ele se inclinou para a frente, sério. Você sabe que tudo que é conversado aqui fica entre essas paredes. Então contei tudo. O rastreador. Os comentários sobre minha saúde mental. A procuração que tentaram me fazer assinar. A ameaça velada de interdição. As gravações que eu tinha feito. Fui metodicamente mostrando cada evidência. Os prints dos aplicativos espiões que estavam no meu celular. O próprio rastreador que eu tinha guardado num saquinho plástico. Os vídeos da câmera escondida, onde Rodrigo deixava claro suas intenções. Heitor assistiu tudo em silêncio. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes lentamente e suspirou. Dalva, isso é tentativa de fraude e extorsão. Você sabe disso, né? Sei. E você sabe que eles podem, de fato, entrar com um pedido de interdição? Mesmo sem base, eles podem tentar. Vai dar trabalho para você se defender. Vai custar dinheiro, tempo, energia. Eu sei, por isso estou aqui. Ele colocou os óculos de volta. O que você quer fazer? Quero me proteger, quero blindar meu patrimônio e quero ter certeza de que, se eles tentarem me interditar, eu tenho todas as armas para me defender. Heitor sorriu. Não era um sorriso alegre, era um sorriso de respeito. Você é igualzinha ao Mário. Ele ficaria orgulhoso. Passamos as próximas 3 horas traçando um plano. Primeiro, avaliação médica completa. Heitor me indicou uma clínica neurológica renomada em São Paulo. Eu faria todos os exames possíveis. Ressonância, testes neuropsicológicos, avaliação geriátrica completa. Pagaria do meu bolso sem passar pelo plano de saúde. Resultados diretos e documentados. Se eles entrarem com interdição, você já tem laudos médicos recentes provando sua plena capacidade.
Antecipa a defesa deles, explicou Heitor. Segundo, blindagem patrimonial. Heitor me orientou a fazer um novo testamento mais detalhado, deixando tudo especificado. Também me sugeriu criar uma cláusula de inalienabilidade, uma proteção legal que impediria que os bens fossem vendidos caso eu fosse interditada. Vou redigir o testamento com uma cláusula especial. Se qualquer herdeiro tentar te interditar de forma fraudulenta, ele perde automaticamente o direito à herança. Tudo vai para uma instituição de caridade que você escolher. Isso é legal? Perfeitamente legal. Chama-se cláusula de deserdação por indignidade. Se o herdeiro atenta contra a vida, a honra ou a liberdade do testador, pode ser deserdado. Terceiro, documentar tudo. Heitor me orientou a continuar gravando todas as interações com Letícia e Rodrigo. Instala mais câmeras, grava todas as ligações, guarda todas as mensagens. Qualquer contato, você documenta. Quarto, investigação profunda. Você precisa saber com quem está lidando, disse Heitor. Esse Rodrigo me parece um golpista. Homens assim têm histórico. Precisamos descobrir o que ele está escondendo. Heitor tinha contatos. Um deles era Silvio Ramos, investigador particular, ex-delegado da Polícia Civil, aposentado. Discreto, eficiente, caríssimo. Vai custar 8.000 drais pelos primeiros 15 dias de investigação, Heitor me alertou. Eu pago. Liguei para Silvio ainda de dentro do escritório do Heitor. Expliquei a situação. Ele me fez algumas perguntas diretas, sem rodeios. A senhora quer que eu investigue especificamente o quê? Tudo. Histórico criminal, dívidas, movimentação financeira, relacionamentos, empregos anteriores. Tudo o que conseguir. Entendido. Em 2 semanas tenho um relatório preliminar. Quando saí do escritório do Heitor, já eram quase 2 da tarde. Estava exausta, mas determinada. Passei os próximos dias executando o plano. Na terça-feira, fui à clínica em São Paulo. Passei por 5 médicos diferentes. Fiz ressonância magnética do crânio. Fiz testes de memória. Tinham que decorar listas de palavras, repetir sequências numéricas, resolver problemas de lógica. Fiz teste de atenção, de raciocínio, de função executiva. Foram 6 horas de exames. No final, a geriatra, doutora Camila, uma mulher de uns 50 anos, me chamou na sala dela. Dona Dalva, a senhora está com capacidade cognitiva excelente, acima da média para qualquer faixa etária, inclusive para pessoas mais jovens, memória perfeita, raciocínio lógico intacto. Nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer declínio cognitivo. Senti um alívio profundo. A senhora pode colocar isso por escrito? Claro. Vou fazer um laudo completo e detalhado, com todos os exames anexados. Na quarta-feira, voltei ao cartório com o Heitor. Fizemos o novo testamento. Eu li cada linha 3 vezes antes de assinar. O testamento especificava: minha casa ficaria para Letícia, mas com cláusula de inalienabilidade por 10 anos, ou seja, ela não poderia vender. Metade das minhas economias, 210.000, ficaria para Letícia, também com cláusula de inalienabilidade. A outra metade ficaria para a Casa de Apoio Renascer, uma instituição que abriga mulheres vítimas de violência doméstica. Meu carro ficaria para minha amiga Zélia, do clube de leitura. Cláusula especial. Se qualquer herdeiro tentasse me interditar de forma fraudulenta, comprovada por investigação ou processo judicial, perderia automaticamente todos os direitos e sua parte seria destinada integralmente à instituição de caridade. Assinei. O tabelião autenticou. Estava feito. Dalva, você está protegida, Heitor me disse colocando a mão no meu ombro. Agora, se eles tentarem algo, vão se arrepender amargamente. Naquela mesma semana, comprei mais 4 câmeras espiãs. Instalei uma na varanda, disfarçada numa luminária. Outra no corredor, dentro de um quadro. Mais uma no escritório, dentro de um globo terrestre decorativo. E a última na garagem, dentro de uma caixa de ferramentas na prateleira.
Minha casa inteira estava gravando. Também comprei um gravador de voz minúsculo, do tamanho de um pendrive, e passei a carregá-lo sempre comigo, ligado, dentro da bolsa. Toda conversa com Letícia ou Rodrigo seria registrada. Sexta-feira à noite, Letícia ligou. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê, filha? Sobre domingo. Sobre você ter nos expulsado de casa. Isso não foi justo. Respirei fundo. O gravador estava ligado dentro da minha bolsa, que estava do meu lado no sofá. Letícia, o que não foi justo foi vocês me ameaçarem. A gente não te ameaçou, mãe. A gente está preocupado. Preocupado com o quê? Com minha saúde ou com minha conta bancária? Silêncio. Mãe, que pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Olha, eu não vou discutir isso por telefone. A gente vai aí amanhã de manhã e a gente precisa resolver essa situação. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone, meu coração acelerado. Resolver essa situação. O que significava isso? Liguei para Heitor imediatamente, mesmo sendo noite de sexta. Eles vão vir aqui amanhã, avisei. Eu acho que vão me pressionar de novo. Grava tudo, não assina nada. E se sentir ameaçada, liga para a polícia. Você acha que eles fariam algo físico? Dalva, por 420 mil reais em dinheiro vivo, mais uma casa de quase 1 milhão? Pessoas já mataram por muito menos. As palavras dele me gelaram. Naquela noite, antes de dormir, travei todas as portas, fechei todas as janelas. Coloquei uma cadeira encostada na maçaneta da porta do meu quarto. E pela primeira vez em 42 anos, dormi com medo da minha própria filha. E de sábado de manhã chegou nublado com aquela ameaça de chuva. Acordei às 6, depois de uma noite mal dormida, cheia de pesadelos. Fiz café, tomei banho, me vesti com cuidado, jeans, blusa de manga comprida, tênis, roupa prática, só por precaução. Às 9 meu celular tocou. Era Silvio, o investigador. Dona Dalva, bom dia. Eu sei que falei que levaria 2 semanas, mas encontrei algumas coisas que a senhora precisa saber urgentemente. Meu estômago se revirou. O que você descobriu? Prefiro mostrar pessoalmente. A senhora está em casa? Posso passar aí em meia hora? Pode sim. Silvio chegou às 9h30, dirigindo um Corolla prata discreto. Era um homem baixo, forte, de uns 60 anos, cabelo grisalho cortado militar, expressão séria. Sentamos à mesa da cozinha. Ele abriu uma pasta preta e começou a tirar documentos. Dona Dalva, seu genro Rodrigo Almeida Santos é um vigarista profissional. E esse nem é o nome verdadeiro dele. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? O nome de batismo dele é Rodrigo Cardoso de Lima. Ele mudou legalmente há 8 anos, depois de ter sido condenado por estelionato em Minas Gerais. Ele me mostrou uma certidão de nascimento, depois uma sentença judicial. Em 2015, ele aplicou um golpe em uma senhora de 73 anos em Belo Horizonte. Fingiu ser corretor de imóveis, convenceu ela a vender a casa para investir em um empreendimento fantasma. Sumiu com 280 mil reais. Foi condenado a 4 anos, cumpriu 2 em regime semiaberto. Minha visão ficou turva. Eu estava ouvindo, mas era como se as palavras chegassem de longe. Tem mais, Silvio continuou, sem dó. Ele tem dívidas de 340 mil reais, parte com banco, mas a maior parte, 180 mil reais, com agiotagem. Ele está sendo cobrado pesadamente. Já recebeu ameaças. Mostrou prints de mensagens que ele tinha conseguido não sei como. Mensagens de números desconhecidos. Você tem até dia 15 para pagar, ou a coisa fica feia. Sua mulher sabe que você deve? Vai saber. Mas como ele conseguiu todas essas dívidas? Perguntei atordoada. Apostas online, ele é viciado. Apostas esportivas, cassino virtual. Perde tudo que ganha e muito mais. Ele me mostrou extratos bancários. Não sei de onde ele tirou e não quis perguntar. Eram dezenas de transações.
Casas de apostas, valores absurdos, 5.000 róis aqui, 8.000 róis ali, 12.000 róis acolá. E tem mais uma coisa. Silvio puxou outro documento. Fotos. Rodrigo entrando em um motel com uma mulher loira, jovem, de uns 30 anos. Essa é Jéssica Moura. Ele diz para todo mundo que ela é assessora financeira. Na verdade, é a amante dele há 3 anos. Ela também tem ficha. Pequenos golpes, cheque sem fundo, estelionato. Minha cabeça rodava. Minha filha sabe disso? Não sei. Mas duvido. Homens como ele são especialistas em compartimentalizar. A mulher nunca sabe da amante. A amante não sabe da esposa. E nenhuma das duas sabe das dívidas. Olhei para todas aquelas evidências espalhadas na minha mesa de cozinha. Documentos, fotos, extratos. A vida secreta e podre do meu genro. Por que ele casou com minha filha? Perguntei em voz baixa. Silvio me olhou com algo parecido com pena. Dona Dalva, homens como Rodrigo nunca fazem nada por amor. Ele pesquisou sua família antes. Sabia que a senhora era viúva. Sabia que tinha patrimônio. Sua filha foi o veículo de acesso. Isso é textbook, manual do golpista. Senti náusea. Eu preciso contar para ela. Conta. Mas se prepare, porque a primeira reação dela provavelmente será não acreditar. Vai defender ele. É o que sempre acontece. Eu sabia que Silvio estava certo, mas ainda assim... Tem mais uma coisa, ele disse, e a seriedade na voz dele me assustou mais ainda. Rodrigo tem pesquisado sobre interdição judicial. Histórico de navegação que consegui acessar mostra pesquisas sobre como interditar pessoa idosa, processo de curatela, quanto tempo leva interdição. Ele está planejando isso há meses. Tudo fazia sentido. O rastreador, os comentários, a pressão. Era tudo planejado, meticuloso. E tem uma conversa dele com a Jéssica pelo WhatsApp que consegui recuperar. Silvio me mostrou o celular dele, com prints de uma conversa. Rodrigo. A velha está sendo teimosa. Não quer passar a procuração. Jéssica. Força ela. Diz que é para o bem dela. Rodrigo. Já tentei. Vou ter que ir pelo caminho difícil. Interditação. Jéssica. Quanto tempo isso leva? Rodrigo. 6 meses, talvez. Mas vale a pena. Só a casa dela vale 1 milhão, fora o resto. Jéssica. E a Letícia? Rodrigo. Letícia faz o que eu mando. Ela é boba. Acredita em tudo que eu falo. Eu li aquela última linha 3 vezes. Letícia faz o que eu mando. Ela é boba. Minha filha. Ele chamava minha filha de boba. Algo dentro de mim se quebrou. E depois se endureceu. Silvio, quanto você quer para continuar investigando? Quero saber cada movimento dele, cada contato, cada centavo que ele gasta. Mais 5.000 ralhas por semana. Fechado. E quero você documentando tudo. Fotos, vídeos, áudios, tudo que for legal e possa ser usado como prova. Ele sorriu. Agora a senhora está falando minha língua. E, depois que Silvio foi embora, fiquei sentada ali na cozinha, cercada por toda aquela podridão documentada, e chorei de novo. Mas dessa vez, não era só tristeza, era raiva. Raiva pura, fervente, do tipo que queima. Aquele homem tinha entrado na minha família com um plano. Tinha seduzido minha filha, tinha fingido ser uma pessoa decente. E durante todo esse tempo, estava planejando me roubar, me destruir, me trancafiar como se eu fosse uma louca. E estava usando Letícia como ferramenta. Olhei para o relógio, 12:15. Letícia tinha dito que viria aqui hoje. Não sabia que horas, mas sabia que viria. Guardei todos os documentos que Silvio tinha me dado dentro de uma pasta e coloquei a pasta dentro do cofre que eu tinha no meu quarto. Um cofre pequeno, embutido na parede do closet, disfarçado atrás de uma prateleira de sapatos. Preparei almoço, frango assado com batatas, salada, arroz. Comida de verdade, porque eu precisava de energia. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Era Letícia, sozinha. Abri a porta.
Ela estava pálida, olheiras fundas, como se também não tivesse dormido. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se a casa tivesse mudado. Cadê o Rodrigo? Perguntei. Ele estava ocupado. Vim sozinha porque acho que a gente precisa conversar. Só nós duas, mãe e filha. Sentamos na sala. Eu não ofereci café, não ofereci nada. Só esperei. Letícia respirou fundo. Mãe, eu sei que as coisas ficaram tensas, mas eu preciso que a senhora entenda. A gente está realmente preocupado. A senhora anda estranha, esquecida. A gente tem medo que aconteça alguma coisa. Letícia, eu passei por uma bateria completa de exames médicos essa semana. Neurologista, geriatra, ressonância, testes neuropsicológicos. Tudo. Ela piscou, surpresa. Por que a senhora fez isso? Para ter certeza de que estou bem. E estou. Tenho todos os laudos. Quer ver? Fui até o meu quarto, peguei a pasta com os laudos médicos, voltei e estendi para ela. Letícia leu em silêncio. Vi seu rosto mudar conforme lia. Surpresa. Confusão. E então, algo que parecia desapontamento. Então a senhora está bem, ela disse devagar. Perfeitamente bem. Por que isso te parece ruim? Não é ruim, mãe. É ótimo. Mas a voz dela não tinha convicção. Eu me inclinei para a frente. Letícia, me responde uma coisa com sinceridade. Cuja ideia foi tudo isso? A procuração, os comentários sobre minha saúde, o rastreador? Ela ficou pálida. Que rastreador? O rastreador que o Rodrigo colocou no meu carro. Achei ele, sei de tudo. Eu não sei do que a senhora está falando. Não mente para mim, Letícia. Minha voz estava firme, fria. Não depois de tudo. Ela começou a chorar. Mãe, a gente só queria te proteger. O Rodrigo disse que a senhora estava em perigo, que precisávamos ficar de olho, que precisavam me interditar para controlar meu dinheiro. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não é assim. Então é como? Rodrigo disse que a gente ia te ajudar, que com a procuração a gente podia gerenciar melhor suas coisas, investir seu dinheiro, fazer ele render mais. Ele disse que era para o seu bem. E você acreditou? Eu confio no meu marido. Peguei minha bolsa, abri, tirei meu celular. Abri a pasta onde estava guardado o vídeo da conversa de domingo quando o Rodrigo me ameaçou. Mostrei para ela. Letícia assistiu em silêncio. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Mãe, espera, tem mais. Peguei os prints das conversas dele com Jéssica, as fotos dele entrando no motel, o histórico de dívidas, a condenação por estelionato. Coloquei tudo no colo dela. Esse é o homem em quem você confia. Letícia olhou para tudo aquilo como se estivesse vendo um alienígena. Pegou uma foto, depois outra. Leu as conversas. Leu a sentença judicial. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou. É verdade. Tudo, investiguei. Mas ele me ama. A gente é casado há 6 anos. Letícia, ele te chamou de boba. Nessas conversas com a amante dele, disse que você faz tudo o que ele manda. Vi algo quebrar nos olhos dela. Foi como ver uma criança descobrir que Papai Noel não existe. Ela ficou ali, segurando aqueles papéis, chorando silenciosamente. E por um momento, só por um momento, senti pena dela. Mas então ela falou. Mesmo assim, mãe, a senhora não pode viver sozinha. A senhora precisa de ajuda. E a pena evaporou. Letícia, eu tenho 68 anos. Não 98. Sou completamente capaz. E vou viver do jeito que eu quiser. Mas, mãe... Acabou, Letícia. Não vou discutir isso mais. Ela levantou, ainda segurando os papéis, o rosto manchado de lágrimas. A senhora está cometendo um erro. A gente é sua família. Família não faz o que vocês fizeram comigo. Ela saiu sem dizer mais nada. Eu tranquei a porta atrás dela e encostei a testa no vidro frio, tremendo. Tinha acabado de mostrar para minha filha que o marido dela era um vigarista,
traidor, endividado. Tinha dado a ela todas as ferramentas para se salvar, e mesmo assim ela tinha escolhido defendê-lo. Era a confirmação que eu não queria ter, mas agora, pelo menos, eu sabia a verdade, e podia me preparar para o que viria a seguir. Mas os próximos 10 dias foram os mais tensos da minha vida. Letícia não ligou, não mandou mensagem, silêncio total. Rodrigo também não deu sinal de vida. Esse silêncio me deixava mais nervosa do que qualquer ameaça direta, porque silêncio significa que eles estão planejando algo. Silvio continuou investigando e me mandando relatórios diários. Rodrigo tinha se encontrado 2 vezes com a amante no motel. Tinha sacado 15 reais. 000 de uma conta conjunta que ele tinha com Letícia. Dinheiro que ela provavelmente nem sabia que estava sendo mexido. Tinha se encontrado com um advogado. Silvio até descobriu o nome, Dr. Maurício Leitão, advogado com histórico duvidoso, já processado pelo OAB por conduta antiética. Dona Dalva, eles vão entrar com o pedido de interdição. Silvio me avisou numa ligação. É questão de dias. Heitor confirmou. Fique preparada. Quando o processo abrir, você vai ser notificada. Vai precisar de advogado para se defender. Já estou preparando tudo. Eu não esperaria ser notificada, ia agir primeiro. Na quinta-feira à noite, 2 semanas depois da última conversa com Letícia, mandei uma mensagem para ela. Filha, podemos conversar? Estou com saudades. Que tal jantar aqui em casa no sábado? Só nós 2. Prometo não brigar. Ela demorou 3 horas para responder. Só nós 2 ou o Rodrigo pode ir? Pode vir os 2, mas eu gostaria de ter vocês aqui. Preciso conversar sobre algumas coisas importantes. Ok, que horas? 8 da noite. A gente vai. Desliguei o celular e respirei fundo. O plano estava em movimento. Sábado de manhã, acordei cedo e comecei os preparativos. Fiz compras. Comprei os ingredientes para o prato favorito de Letícia desde criança, escondidinho de carne seca com mandioca. Comprei também vinho tinto caro, um Malbec argentino de 180 reais a garrafa, e de sobremesa, brigadeiro gourmet. Passei a tarde cozinhando. Era terapêutico. Descascar a mandioca, desfilar a carne, temperar com cuidado. Enquanto cozinhava, organizava mentalmente o que ia dizer. Às 6 da tarde, tudo estava pronto. A mesa posta com a toalha de linho branco, os melhores pratos de porcelana, taças de cristal, velas acesas, a casa cheirando a comida caseira. Me arrumei com cuidado. Vesti um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Coloquei o colar de pérolas. Passei perfume. Olhei no espelho e vi uma mulher forte, determinada. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Eram eles. Letícia estava pálida, magra demais, com olheiras. Rodrigo, ao contrário, estava impecável. Terno azul, gravata, cabelo gel, sorriso branco. Dalva, que bom te ver. Ele me abraçou apertado demais. Eu me enrijecei, mas deixei. Entrem, por favor. Eles entraram. Rodrigo olhou ao redor, avaliando. Eu sabia o que ele estava pensando. Quanto vale tudo isso? Que cheiro maravilhoso, mãe, Letícia disse, forçando um sorriso. Fiz escondidinho. Lembra que você adorava quando era criança? Ela assentiu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Sentamos à mesa. Servi a comida, o vinho. Comemos em silêncio constrangedor por alguns minutos. Então, Rodrigo quebrou o silêncio. Dalva, foi bom você ter chamado a gente. A gente precisa resolver essa tensão toda. Somos família. É verdade, concordei, tomando um gole de vinho. Família é importante, por isso chamei vocês aqui. Preciso esclarecer algumas coisas. Ótimo, ele disse, sorrindo. A gente também tem coisas para esclarecer. Vocês primeiro, então. Rodrigo e Letícia trocaram um olhar. Ele assentiu para ela, como se desse permissão. Mãe, Letícia começou com voz trêmula. Eu e o Rodrigo conversamos muito nesses últimos dias. E a gente acha que
que seria melhor para todo mundo se a senhora viesse morar com a gente. Ah, é? É. A senhora estaria mais segura, teria companhia. Essa casa é grande demais para a senhora sozinha. A gente pode alugar ela, ou até vender, e a senhora fica num lugar confortável, sem preocupações. E meu carro? Ah, mãe, a senhora não precisa dirigir mais. É perigoso na sua idade. Na minha idade, repeti, deixando o veneno nas palavras. Letícia, eu dirijo há 50 anos sem um único acidente. Mas agora é diferente, Rodrigo interveio. Os reflexos ficam mais lentos, a visão piora. É natural. E minhas economias? Meus investimentos? A gente cuidaria de tudo, ele disse, e eu vi o brilho nos olhos dele. Ganância pura. A senhora não precisaria se preocupar com nada. Poderia só descansar. Coloquei o garfo sobre o prato calmamente. E se eu não quiser? Silêncio pesado. Mãe, a senhora não tem escolha, Letícia disse, e havia algo de duro na voz dela agora. A gente está preocupado. A gente tem documentação de que a senhora não está bem. Se for preciso, a gente vai ter que tomar medidas legais. Lá estava, a ameaça clara. Ergui uma sobrancelha. Medidas legais. Você quer dizer interdição? Rodrigo se inclinou para a frente. A gente não quer chegar nisso, Dalva, mas se você nos forçar... Se eu os forçar, repeti devagar. Então peguei minha bolsa do chão, tirei um pendrive e coloquei sobre a mesa. Antes de continuarmos essa conversa, vocês precisam ver uma coisa. Rodrigo franziu a testa. O que é isso? Verdade. Me levantei, peguei meu laptop da estante, coloquei sobre a mesa, liguei e inseri o pendrive. Cliquei em um arquivo. Era a gravação da conversa de domingo, há 2 semanas, quando Rodrigo me ameaçou pela primeira vez. Eles assistiram, tensos. Rodrigo ficava cada vez mais vermelho. Isso é ilegal, ele disse quando o vídeo terminou. Você não pode me gravar sem autorização. Na minha própria casa? Posso sim, é completamente legal. Cliquei em outro arquivo. As conversas dele com Jéssica, impressas em slides. Letícia leu, empalidecendo a cada linha. Rodrigo, ela sussurrou. É mentira, ele gritou. Alguém hackeou minha conta. É mesmo? Cliquei em outro arquivo, as fotos dele entrando no motel com Jéssica, datadas, com horários, 6 fotos diferentes em dias diferentes. Letícia cobriu a boca com a mão. Isso ainda pode ser falsificado, Rodrigo tentou, mas a voz dele estava falhando. E isso? Peguei uma pasta debaixo da mesa e joguei sobre a toalha branca. Documentos se espalharam. Sua condenação por estelionato em 2015, sua mudança de nome, suas dívidas com agiotas, tudo aqui documentado, carimbado, oficial. Rodrigo estava em pé agora, tremendo. Quem te deu isso? Não importa. O que importa é que eu sei exatamente quem você é. Um golpista, um mentiroso, um traidor. Letícia estava chorando alto agora, soluçando. Rodrigo, isso é verdade? Tudo isso é verdade? Ele olhou para ela, para mim, para a porta. Estava calculando, eu via. Calculando se ainda tinha alguma saída. Não tinha. Dalva, eu posso explicar. Não precisa. Minha voz estava gelada. Você entrou nessa família com um plano. Casou com minha filha para ter acesso ao meu dinheiro. Passou anos tentando me manipular, me fazer parecer incapaz, para poder me interditar e roubar tudo que eu e meu falecido marido construímos. Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? Você manipulou minha filha. Fez ela acreditar que estava me ajudando, quando na verdade estava sendo sua cúmplice. Letícia levantou, tão pálida que parecia que ia desmaiar. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Olhei para ela. Minha única filha. Tinha tanto que eu queria dizer. Mas as palavras que saíram foram: você escolheu acreditar nele em vez de em mim. Você escolheu me humilhar, me ameaçar, tentar me declarar louca. Por dinheiro.
Não foi por dinheiro. Eu achava que estava te protegendo. Protegendo ou herdando mais cedo. Ela recuou, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Rodrigo tentou uma última cartada. Dalva, olha, a gente pode resolver isso. Vamos todos respirar, acalmar e... Sai da minha casa. O quê? Sai da minha casa, agora. Ele tentou sorrir, aquele sorriso oleoso. Dalva, não vamos ser dramáticos. Peguei meu celular e disquei 190. O que você está fazendo? Ele gritou. Chamando a polícia. Você tem 10 segundos para sair da minha casa, ou eu faço um boletim de ocorrência por invasão de privacidade, ameaça e tentativa de extorsão. E acredite, eu tenho todas as provas necessárias. Rodrigo olhou para Letícia. Vamos embora. Agora. Mas Letícia não se moveu. Ela estava olhando para mim, para os documentos espalhados na mesa, para o homem que era seu marido. Letícia, vamos! Ele gritou. Vai você, ela disse baixinho. O quê? Vai você, ela gritou. Sai daqui, sai da minha vida, eu não quero mais te ver. Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Então pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta tão forte que os quadros da parede tremeram. Silêncio. Letícia e eu ficamos ali, uma de frente para a outra, com uma mesa cheia de comida fria e verdades dolorosas entre nós. Mãe, Não, eu disse. Não hoje. Eu não posso hoje. Ela assentiu, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Mas antes de sair, virou e disse: Eu sinto muito. Por tudo. E saiu. Fiquei ali, sozinha na sala de jantar, cercada pelos destroços do que tinha sido um jantar de família. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. E segunda-feira de manhã, 9 horas, o telefone de Letícia tocou. Ela atendeu com voz cansada. Alô? Sou eu, mãe. Silêncio. Podemos nos encontrar? Perguntei. Tem coisas que precisamos conversar. Claro. Quando? Hoje à tarde, 3 horas, no escritório do doutor. Heitor Albuquerque. Você sabe onde é? Sei. Por quê? Você vai entender quando chegar. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Às 3 em ponto, Letícia chegou ao escritório de Heitor. Estava ainda mais pálida, com roupas amarrotadas, sem maquiagem. Era óbvio que não tinha dormido. Heitor estava sentado atrás da mesa dele, eu ao lado. Letícia entrou devagar, olhando de mim para ele. Senta, filha. Indiquei a cadeira vazia. Ela sentou. Heitor limpou a garganta. Letícia, obrigado por vir. Sua mãe me pediu para estar presente nesta conversa para que tudo ficasse claro e documentado. Documentado? Ela repetiu nervosa. Heitor abriu uma pasta. Sua mãe me contratou há 2 semanas para proteger seus interesses legais. Durante esse período, investigamos as ações suas e do seu marido Rodrigo. As conclusões são graves. Ele começou a listar metodicamente. Primeiro, instalação não autorizada de rastreador GPS em veículo de terceiro. Crime previsto no artigo 154-A do Código Penal. Segundo, instalação não autorizada de software espião em celular, mesma tipificação. Terceiro, ameaça de interdição fraudulenta, com intenção de obter vantagem econômica indevida. Configura tentativa de estelionato e coação. Quarto, tentativa de obter procuração mediante manipulação psicológica, passível de anulação e responsabilização civil e criminal. Letícia estava cada vez mais branca. Somando tudo, Heitor concluiu, temos base para processar tanto você quanto Rodrigo criminalmente. Sua mãe teria grandes chances de sucesso. Mas... Letícia olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, você vai me processar? Respirei fundo. Não sei ainda, depende de você. Do que você quer? Eu quero a verdade, toda ela. Desde quando você sabia dos planos do Rodrigo?
Foi ideia dele ou sua também? Você sabia das dívidas dele? Sabia da amante? Letícia desabou a chorar. Não era choro manipulativo. Era desespero real, vergonha profunda. Eu não sabia da amante, ela começou, a voz entrecortada por soluços. Juro por Deus que não sabia, e não sabia das dívidas todas. Eu sabia que a gente estava com dificuldades financeiras, mas ele disse que era temporário, que ia melhorar. E sobre a interdição? Ela cobriu o rosto com as mãos. Foi ideia dele, mas eu concordei. Ele disse que você estava ficando senil, que era questão de tempo até você se machucar ou alguém te aplicar um golpe. Disse que a gente precisava te proteger de você mesma. E você acreditou? Eu queria acreditar. Você estava tão distante depois que o papai morreu, tão fechada, e o Rodrigo era tão convincente. Ele sempre é. Letícia, você realmente achou que eu estava doente ou era conveniente acreditar nisso? A pergunta ficou suspensa no ar. Ela abaixou a cabeça. Eu não sei mais, sussurrou. Eu acho que uma parte de mim sabia que não estava certo, mas eu ignorei, porque você queria o dinheiro? Não! Ela gritou, levantando a cabeça. Não pelo dinheiro. Pelo menos não era sobre isso para mim. Era sobre controle. Sobre ter certeza de que você não ia deixar tudo para alguma instituição de caridade, ou para outra pessoa, ou gastar tudo em viagens e esquecer de mim. Eu tinha medo, mãe. Medo de ser esquecida. A honestidade crua daquilo me atingiu como um soco. Esquecida? Repeti. Letícia, você é minha única filha. Como você poderia achar que eu te esqueceria? Porque depois que o papai morreu, você não precisava mais de mim. Você tem suas amigas, seus clubes, sua vida. E eu percebi que eu não sou importante na sua vida. Sou só a filha, a herdeira. Nada além disso. Foi como olhar num espelho distorcido. Será que era assim que ela via nossa relação? Letícia, eu me afastei porque estava de luto, porque estava tentando reconstruir minha vida, não porque eu não te amo. Mas você nunca diz isso, você nunca demonstra. Você é tão forte, tão independente, tão distante. Heitor nos observava em silêncio, deixando o momento acontecer. Eu não sabia que você se sentia assim, admiti. Achei que você tinha sua vida, seu marido. Não achei que ainda precisasse tanto de mim. Eu sempre vou precisar da minha mãe, ela disse, e pela primeira vez em anos vi a menina que ela foi. Vulnerável, com medo, precisando de afeto, mas isso não apagava o que ela tinha feito. Letícia, eu entendo seus medos, mas você tentou me internar, me declarar louca, me roubar. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar por isso. Nem deveria. Heitor interveio. Letícia, sua mãe tem algumas condições. Se você aceitar, ela não vai processar você criminalmente, mas são condições duras. Ela enxugou as lágrimas. Quais? Peguei uma folha de papel da pasta de Heitor e comecei a ler. Primeira condição. Você se divorcia do Rodrigo imediatamente, sem acordo amigável, sem divisão de bens. Você entra com divórcio litigioso, alegando abandono de lar e infidelidade, com todas as provas que eu tenho. Ela assentiu. Vou fazer. Segunda condição. Você faz terapia. Não é pedido, é exigência. Você precisa trabalhar suas questões, seus medos, sua relação com o dinheiro e comigo. Ok. Terceira condição. Você assina um termo de renúncia antecipada de herança. Se eu morrer, a casa fica para você com usufruto. Você pode morar, mas não vender por 10 anos. O dinheiro vai metade para você, metade para a caridade. Mas você não tem acesso imediato. Fica em trust até você completar 50 anos. Ela piscou, processando. Você está me tirando da herança? Estou te ensinando que dinheiro se conquista, não se herda. Se em 8 anos você provar que mudou, que está estável, que aprendeu o valor das coisas, você recebe. Caso contrário, vai tudo para a caridade.
Vi a luta acontecendo dentro dela. Orgulho versus necessidade. Raiva versus culpa. Finalmente ela perguntou: e se eu não aceitar? Aí eu processo você e Rodrigo criminalmente. Vocês dois vão responder por tentativa de estelionato. Com as provas que eu tenho, vocês serão condenados. Você pode pegar até 4 anos de prisão. Heitor confirmou. E com condenação criminal, você perde qualquer direito, a herança de qualquer forma, por indignidade. Letícia ficou em silêncio por longos minutos. Podia ver os pensamentos passando pelo rosto dela. Finalmente ela disse: eu aceito. Todas as condições. Tem certeza? Tenho. Porque você está certa. Eu preciso aprender a viver por conta própria. A parar de depender de homem, de herança, de expectativas. Eu tenho 42 anos e nunca realmente cresci. Era a coisa mais madura que eu tinha ouvido dela em anos. Tem mais uma coisa, acrescentei. Durante os próximos 6 meses, nós não vamos ter contato. Você vai focar em se recuperar, se divorciar, fazer terapia. Eu vou focar em curar minhas feridas. Depois de 6 meses, se ambas quisermos, podemos tentar reconstruir nossa relação. Mas vai ser uma relação nova, com limites claros. Ela começou a chorar de novo, mas assentiu. Eu entendo. Heitor empurrou os documentos para ela assinar. Termo de divórcio, termo de renúncia condicionada de herança, termo de compromisso com tratamento psicológico. Ela assinou cada um com mãos trêmulas. Quando terminou, ela levantou e me abraçou, um abraço apertado, desesperado. Eu sinto muito, mãe, tanto. Abracei ela de volta, mas não disse tudo bem, porque não estava tudo bem, e não ia mentir. Eu sei que você sente. Foi tudo que consegui dizer. Ela saiu do escritório com os documentos na mão, os ombros curvados, parecendo ter envelhecido 10 anos. Quando a porta fechou, Heitor suspirou. Você fez a coisa certa. Não parece. Dor necessária é ainda assim dor. Mas você não podia deixar passar. Ela precisava de consequências. E o Rodrigo? Ah, o Rodrigo. Heitor sorriu, um sorriso frio. Eu tenho novidades sobre ele. Puxou outro documento. Entreguei todo o dossiê que Silvio montou para a Delegacia de Crimes Financeiros. Rodrigo está sendo investigado formalmente por estelionato, coação e violação de privacidade. Com o histórico dele, é reincidência. Vai pegar pesado. Quanto tempo? Se condenado, 4 a 8 anos. E dessa vez não vai ter regime semiaberto fácil. E as dívidas com os agiotas? Heitor deu de ombros. Isso é problema dele. Mas pelo que Silvio me disse, os agiotas já descobriram que ele não vai conseguir o dinheiro que esperava. Rodrigo vai ter que fugir ou pagar de outra forma. Não senti pena, nem um pouco. E a Jéssica? Também está sendo investigada. Cúmplice. Saí do escritório de Heitor sentindo um peso imenso nos ombros. Tinha acabado de colocar minha própria filha contra a parede. Tinha tirado dela a herança que Mário e eu sempre sonhamos em deixar. Mas tinha feito o que era certo. Porque amor sem limites não é amor. É cumplicidade com destruição. E eu não ia destruir minha filha, deixando ela me destruir primeiro. Aos passinhos, 3 meses depois. Estou sentada numa varanda de madeira em Paraty, olhando para o mar. A brisa traz o cheiro de sal e maresia. Ao meu lado, minhas amigas do clube, Zélia, Margarida e Conceição, jogam baralho e riem alto. É fim de tarde de um sábado de junho. Fizemos essa viagem juntas, às 4, num pacote de 1 semana. Pousada charmosa, passeios de barco, comida boa, vinhos melhores. É minha 3ª viagem desde que tudo aconteceu. Primeiro foi para o Rio de Janeiro, visitar o Cristo Redentor, algo que sempre quis fazer e nunca tinha feito. Depois, fui para a Chapada Diamantina com um grupo de ecoturismo. Caminhei por cachoeiras, dormi em pousadas rústicas, me senti viva de um jeito que não me sentia há anos. E agora, Paraty.
Meu Jeep Compass está estacionado na frente da pousada, sem rastreador, sem vigilância. Só meu. Meu celular toca. É uma mensagem de Letícia. A gente voltou a falar há 3 semanas, depois dos 6 meses de silêncio. Mensagens curtas primeiro. Superficiais. Como está o tempo? Como vai a terapia? Evitando os assuntos pesados. Mas aos poucos, as mensagens ficaram mais longas, mais honestas. A mensagem de hoje diz: Mãe, terminei minha primeira semana no emprego novo. É cansativo, mas me sinto útil pela primeira vez em anos. Obrigada por ter me forçado a crescer. Te amo. Leio e sinto algo apertar no peito. Não é perdão completo. Ainda não. Mas é começo de cura. Respondo: Que bom, filha. Fico orgulhosa, cuida-se. Beijo. Simples. Sem promessas que não posso cumprir. Mas verdadeiro. Letícia está morando sozinha agora, num apartamento alugado pequeno. Trabalha como assistente administrativa numa escola particular. Salário modesto, mas honesto. Faz terapia 2 vezes por semana. O divórcio foi finalizado no mês passado. Rodrigo não apareceu na audiência. Falando nele. Rodrigo está preso. Foi condenado a 6 anos por estelionato, tentativa de extorsão e violação de privacidade. Está cumprindo pena numa penitenciária em Tremembé. Os agiotas tentaram cobrar dele algumas vezes, mas quando viram que ele estava preso e sem dinheiro, desistiram, pelo menos por enquanto. Jéssica pegou 2 anos por cumplicidade, mas está respondendo em liberdade. Quanto a mim, eu estou renascendo. Vendi algumas aplicações e usei o dinheiro para fazer um curso de fotografia que sempre quis. Comprei uma câmera boa e tenho saído pelos fins de semana tirando fotos da cidade, da natureza, das pessoas. Também comecei a dar aulas voluntárias de matemática financeira para mulheres na Casa de Apoio Renascer, aquela instituição que coloquei no testamento. Trabalho com mulheres que saíram de relacionamentos abusivos e precisam reconstruir suas vidas. Ensino elas a gerenciar dinheiro, a fazer orçamento, a serem financeiramente independentes. É trabalho duro. Muitas delas são mais novas que Letícia. Algumas têm filhos pequenos, todas têm histórias de dor. Mas quando vejo uma delas abrindo sua primeira conta bancária sozinha, ou conseguindo seu primeiro emprego, ou dizendo não para um homem que quer controlá-la, vale cada segundo, porque eu entendo elas. Eu também quase deixei me controlarem, quase deixei me roubarem a liberdade, a dignidade, o direito de viver meus próprios erros e acertos. Dalva, Zélia me chama. Vem jogar. Você está aí viajando há meia hora. Sorrio e levanto da cadeira. Já vou. Enquanto caminho até a mesa, meu celular toca de novo. É Heitor. Dalva, finalizamos tudo. Testamento atualizado e registrado. Procuração de saúde para Zélia, como você pediu. Tudo blindado. Você está protegida. Respondo. Obrigada, Heitor, por tudo. Sento à mesa. Margarida distribui as cartas e jogamos até o sol se pôr completamente. Mais tarde, na cama quentinha da pousada, antes de dormir, abro o álbum de fotos no meu celular. Rolo pelas fotos recentes. Eu no Cristo Redentor, sorrindo de braços abertos. Eu na cachoeira da Chapada, molhada e rindo. Eu aqui em Paraty, de chapéu de palha, tomando caipirinha. Em todas elas, estou sozinha, mas não solitária. Porque aprendi uma coisa nesses últimos meses. Solidão não é estar fisicamente sozinha. Solidão é estar rodeada de gente que te faz sentir vazia. E eu, agora, estou plena. Fecho os olhos e penso em Mário. Será que ele estaria orgulhoso de mim? De como eu defendi o que a gente construiu juntos? De como eu não me deixei vencer? Acho que sim. Sinto que sim. E durmo em paz, sabendo que amanhã acordo para mais um dia meu, das minhas escolhas, do meu jeito, porque aos 68 anos finalmente entendi. Envelhecer não é perder força, é ganhar sabedoria para saber quando usar essa força, e eu usei a minha bem. E Assis. É dezembro de 2027,
Estou no jardim da minha casa, regando as roseiras que plantei ano passado. O sol da manhã está gostoso, a temperatura perfeita. Meu celular toca. É Letícia. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filha. E você? Bem, mãe, eu queria te fazer um convite. Vou fazer uma festinha aqui em casa dia 20. Nada grande, só algumas amigas. E gostaria muito que você viesse. Sorrio. Vou sim. Que horas? 5 da tarde? Posso te buscar? Não precisa. Eu dirijo até aí. Tem certeza? É longe. Letícia, eu tenho 10 anos, não 90. Ainda dirijo muito bem. Ela ri. Eu sei, mãe. Foi mal. Desligamos. E eu continuo regando minhas roseiras, pensando em como a vida dá voltas estranhas. Letícia e eu reconstruímos nossa relação. Não está perfeita, talvez nunca esteja, mas está honesta. Ela aprendeu a me respeitar. Eu aprendi a ser menos distante. Ela está noiva de novo. Um professor de história chamado Henrique. Tranquilo, gentil, sem dívidas nem segredos. Conheci ele 3 vezes já. Gostei, não interfiro, não opino, só observo, torço e estou aqui se precisarem. Quanto a mim, estou pensando em vender esta casa. Não porque alguém me obriga, mas porque é grande demais para mim sozinha. Estou de olho num apartamento menor, moderno, com varanda grande, mais prático, mais adequado para o estilo de vida que escolhi. O dinheiro desta casa vai parte para uma viagem que sempre sonhei. Europa, 3 meses, sozinha, conhecendo museus, cidades, culturas. E parte vai ficar investido para minha aposentadoria, porque ainda quero viver muitos anos, com dignidade e independência. Meu Jeep Compass? Troquei por um modelo 2027, vermelho, porque mereci. E o rastreador que coloquei naquele caminhão rumo ao México? Nunca mais ouvi falar dele. Mas imagino o Rodrigo, lá na cela dele, lembrando de como tentou me rastrear e acabou rastreando um caminhão perdido na estrada. Justiça poética. Termino de regar as plantas, entro em casa e ligo meu notebook. Tenho uma aula de matemática financeira daqui a 1 hora na Casa Renascer. Abro meus materiais, preparo os slides e sorrio para mim mesma, porque essa é minha vida agora. E eu a escolhi, cada pedaço dela. Ninguém escolheu por mim, ninguém me controlou, ninguém me diminuiu. Eu sou Dalva Mendes Costa, tenho 70 anos. Sou viúva, mãe, professora voluntária, viajante, fotógrafa amadora. E sou, acima de tudo, livre. E essa liberdade? Essa ninguém nunca mais vai me tirar. Envelhecer não te torna vulnerável, te torna sábia. E quando alguém tenta te fazer sentir incapaz, lembre-se, você tem mais experiência, mais recursos e mais força do que eles imaginam. Use essa força, defenda-se, porque dignidade não tem idade e respeito não se negocia, se impõe. Fim.